Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E hoje nós vamos conversar com o deputado estadual Carlos Gianazzi, que é do PSOL. Voltamos já já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Estamos aqui com o deputado Carlos Gianazzi. Não é a primeira vez que ele vem ao programa, mas sempre temos um papo muito interessante, né, deputado? O deputado Carlos Gianazzi é muito ligado à educação. Basicamente a educação, embora tenha uma série de outros projetos também na Assembleia. Foi diretor de escola pública, mestre em História e Filosofia da Educação, doutor em História Econômica pela USP, professor universitário, vereador aqui na cidade de São Paulo, em duas legislaturas, 2000 e 2007. Sempre atuou na defesa do magistério, da educação pública gratuita e de qualidade, da cidadania ativa e crítica, do fortalecimento dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada como propulsora da mudança social. É membro titular da Comissão de Educação e apresentou diversos projetos de lei, como o que acaba com a superlotação das salas de aula, o que extingue a lei da mordaça para os servidores públicos, o que limita a instalação de pedágios em São Paulo e o que proíbe a cobrança de taxas de estacionamentos em shopping centers, supermercados e hospitais, entre outros. Coordena as frentes parlamentares em defesa da escola pública, dos músicos contra a OMB, contra os pedágios e da diversidade sexual. É autor dos requerimentos de instalação das CPIs da educação, da segurança pública, do judiciário e do DPME. Tudo bem, deputado? Tudo bem, muito obrigado, Góes, por estar aqui mais uma vez participando do seu programa. O prazer é nosso aqui, é muito importante a gente estar nessa conversa. Nós falamos tantas coisas aqui, vamos começar dessas CPIs. Não anda, né, deputado? É difícil aprovar uma CPI na Assembleia Legislativa, Góes, porque a Assembleia Legislativa é controlada pelo governador Geraldo Alckmin. Dos 94 deputados, 66 são da base do governo. Tem cargos no governo, secretarias, tem emendas parlamentares a mais, tem benesses, e esses deputados votam de uma forma canina com o governo, né? Uma fidelidade canina com o governo Alckmin. Então, as nossas propostas de CPIs não são aprovadas, porque nós precisamos de 32 assinaturas. E normalmente nós conseguimos 28, 29, 26, dependendo da CPI. Eu mesmo já tentei protocolar a CPI da educação, a CPI do judiciário, que vocês acompanharam muito e ajudaram, exatamente. A CPI dos pedágios, a CPI de FDE, a CPI da segurança pública, mas nós não tivemos êxito porque os deputados da base do governo, os aliados do governador Geraldo Alckmin, são orientados a não assinar os requerimentos que nós apresentamos. Por isso que na Assembleia Legislativa só existem CPIs cosméticas, para inglês ver, a CPI do implante dentário que funcionou, a CPI da gordura trans, a CPI do telemarketing, só CPIs insignificantes que não tem nada a ver com o trabalho de investigação dos deputados. Nós não temos, Góes, uma única CPI na Assembleia Legislativa investigando os casos de corrupção no governo do PSDB. Nós temos o caso do trem salão agora, da Alstom, da Siemens, metrô, CPTM, a CPI, nem pensar, o governo não deixa aprovar, nós estamos tentando aprovar, e tantas outras, só CPIs cosméticas, que não investigam o governo, nenhuma secretaria, nenhuma autarquia governamental. Por isso que as nossas CPIs estão paradas, as sérias, as que investigam de fato o Poder Executivo. Numa fala aqui no
no Facebook do ex-presidente do tribunal, Ivan Sartori, ele chega a falar, falando sobre a questão financeira do Tribunal de Justiça, que na verdade o executivo segura tudo. E se não brigar, o judiciário vira sempre um apenso do executivo. Isso na Assembleia, a gente tem dito sempre, na Assembleia é claro isso, né, deputado? É um apenso do executivo, só vota se o executivo quer. Eu tenho dito que eu falo muito que a Assembleia Legislativa é um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes, é uma extensão, é um cartório que apenas homologa as decisões do Executivo. Como o Executivo controla a chave do cofre, ele acaba também, de uma certa forma, controlando, pelo menos em termos, o Judiciário, porque ele controla o orçamento, por exemplo, quando o orçamento é enviado do TJ para o governo estadual, o governo corta, já chegou a cortar metade do orçamento do Judiciário. Então o Judiciário fica de joelhos, apelando, pedindo, se humilhando ao Executivo para liberar verbas. Então, isso tem que ser colocado. Eu tenho dito que a democracia no Estado de São Paulo está manca, porque nós só temos praticamente um poder funcionando mesmo, que é o poder executivo, do ponto de vista do controle político dos outros dois poderes. Ele controla a Assembleia Legislativa e tenta controlar o Judiciário. Não controla totalmente, porque o Judiciário tem mais independência, mas tenta também controlar o Judiciário. De certa forma, tem alguma coisa até normal quando o eleitor elege o Executivo e elege um grande número de deputados ligados ao Executivo. Mas, veja bem, isto não pode afastar uma discussão séria dentro do Poder Legislativo. Como chover o trabalho para ter uma mudança nisso, deputado? Olha, a única forma, Góes, de mudar essa situação é através de um controle da sociedade civil organizada. As pessoas devem fiscalizar e controlar e exigir que os deputados eleitos pela própria população tomem posições não a favor do governo, né? Porque o governo liberou uma secretaria para o partido político daquele deputado, porque liberou cargos para o deputado, atende melhor esse deputado, mas o deputado tem que se colocar em defesa dos direitos das pessoas, da cidadania, dos direitos sociais. Isso, infelizmente, não vem acontecendo. O fato de um deputado ser da base do governo não significa que ele tenha que ser alienado. Ele pode ter posições críticas mesmo defendendo o governo, tem que ter independência, para isso que ele foi eleito. Ele não foi eleito para defender os interesses do governo, nem os interesses do poder econômico, das empreiteiras, dos bancos, das construtoras e das grandes concessionárias que influenciam muito também e financiam as campanhas de muitos deputados, que na hora, por exemplo, nós tentamos implantar aqui a CPI dos pedágios, mas os deputados não assinam porque essas concessionárias são controladas pelas grandes construtoras que financiam uma boa parte das campanhas eleitorais dos deputados. Então, nenhum deputado vai se indispor com um financiador da sua campanha. Por isso que nós não temos investigação, por isso que o pedágio está alto, porque a Assembleia Legislativa lava as mãos, não fiscaliza, não cobra, não intervém em defesa da população. O senhor é a favor do financiamento público das campanhas? Sou. Eu acho que o financiamento público da campanha, embora ele, na minha opinião, ele já existe, porque esse financiamento privado que existe hoje, ele na prática é público, porque é o dinheiro do Caixa 2, que as empreiteiras canalizam depois para os deputados. É público, ele vem do erário público das obras superfaturadas. Então, nós queremos transparência. O financiamento público de campanha limita, não impede totalmente a força do poder econômico, porque os candidatos mais ligados a esses setores vão buscar formas de ludibriar a legislação, mas diminui bastante. Eu acho que as pessoas concorrendo em pé de igualdade no processo eleitoral é importante, porque hoje quem determina a eleição dos candidatos é o poder econômico, é o financiamento privado das grandes empreiteiras, dos bancos, das grandes empresas e, sobretudo, das concessionárias que financiam através de subterfúgios, porque a concessionária não pode financiar diretamente, mas ela tem laranjas para fazer o financiamento de candidatos ao governo do estado, às prefeituras,
dos parlamentares em todos os níveis, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e também no Congresso Nacional. Isso é uma coisa que dificulta muito a mudança, né, deputado? Inclusive, como o senhor falou nas manifestações populares, até as manifestações populares, quando vão às ruas, primeiro são rechaçadas e depois o próprio executivo tenta demonstrar que ele também apoia alguma coisa dessas. Começa a abafar, na verdade, esse movimento de rua, né, deputado? Nós tivemos aqui um marco histórico, eu diria que na história não só do Brasil, mas do mundo, que foram as manifestações de junho de 2013, quando a população em massa, num grande número, saiu às ruas protestando contra os péssimos serviços públicos, a falta de investimento em educação pública, saúde pública, em segurança pública. Um debate que também tomou conta das ruas foi a questão da mobilidade, ou seja, as mobilizações elas existiram nas grandes cidades, nas médias cidades, porque nós vivemos hoje um verdadeiro inferno urbano nas grandes cidades e nas médias cidades. Trânsito, violência, falta de acesso à educação, à saúde. A população já se cansou disso. Esse desenvolvimento que existe no Brasil, entre aspas, que não é sustentável, que não preza a qualidade de vida, é um desenvolvimento que só pensa no consumismo, né? Nós formamos hoje no Brasil a cidadania. Não é formada, é formada a pessoa para consumir, o consumidor que está hoje sendo valorizado, não o cidadão. Nós queremos, lógico, consumo é importante, mas consumo com cidadania. Cidadania vem na frente de tudo, na frente do consumo, na frente de todas as outras questões colocadas. Então, é importante que a população continue se mobilizando, independentemente do que aconteceu, né? Uma violência aqui, outra ali. Esses são grupos minoritários, black blocs, são grupos que representam a franja de movimento, um grupo minoritário. O que vale para nós são as grandes manifestações, a população saindo nas ruas e fazendo as suas reivindicações e obrigando o Estado a atendê-las. Nós tivemos um exemplo, Góes, agora, que foi a greve dos garis no Rio de Janeiro, movimento vitorioso, democrático, ordeiro. Os garis fizeram uma paralisação, uma greve importante. A greve teve o apoio da população, de amplos setores da sociedade, do Brasil, muitas pessoas manifestaram apoio, e eles foram criticados pelo prefeito Eduardo Paes de delinquentes. O prefeito tentou criminalizar o movimento, demitiu 300 garis e tentou vincular os garis a partidos políticos, mas nada disso funcionou. A greve era legítima e a greve foi vitoriosa. Eles conseguiram uma parte das reivindicações. Uma parte das reivindicações foram atendidas. Você vê, eles conseguiram agora um vale-refeição, Góes, de R$20. O governador Geraldo Alckmin paga um vale-refeição de R$8 para os professores, para os policiais, para os servidores do sistema prisional, R$8. E o gari do Rio de Janeiro, merece muito mais do que isso, vai ter um vale-refeição de R$20. Então, olha só, foi a luta, né? Nós que defendemos os servidores públicos e que somos servidores públicos, eu sou diretor de escola, professor da rede pública, nós temos que nos organizar, nós temos que organizar mobilizações para que os nossos salários sejam dignos, as nossas condições de trabalho, e que nós não tenhamos mais um vale coxinha, que é o vale coxinha, é o vale da rede pública de ensino do Estado de São Paulo. Nós queremos um vale-refeição de verdade. Eu vi uma manifestação sua falando aqui no governo de São Paulo, exatamente para cumprimento da lei da database, né, deputado? Exatamente. Como é que pode ter uma database aprovada pela Assembleia e essa database ficar no esquecimento? Porque a database é muito simples, é sentar e dizer quanto foi a inflação, no mínimo vão pagar a inflação. Nem isso acontece. A Assembleia não tem nenhum poder de mexer com isso. Olha, a database estadual foi instituída em 2006, no primeiro governo Alckmin, quando estava terminando, foi aprovada na Assembleia Legislativa uma lei do Executivo instituindo a database salarial em conformidade com a Constituição Federal. Artigo 37 já determina a reposição salarial, pelo menos das perdas inflacionárias, pelos entes federativos, municípios, estados e pela União. Acontece que a lei não é cumprida no Estado de São Paulo e em muitos lugares do Brasil, mas aqui de 2006 até hoje, Góes, a lei nunca foi cumprida e nós estamos no mês de março, que é o mês da database salarial. Venceu no dia 1º de março e o governo não apresentou nenhum índice para nenhuma categoria profissional, tanto é que nós estamos com greves. Os professores e servidores do Centro Paula Souza estão em greve, os servidores do sistema prisional estão em greve, os professores
em breve farão uma grande assembleia, talvez nessa assembleia seja decidida a greve geral da categoria. Então, os servidores estão em chamas hoje no estado de São Paulo, porque não se repõe minimamente as perdas inflacionárias. E os servidores estão com salários arrochados e comprimidos há muito tempo. Então, agora a lei tem que ser respeitada. O governo estadual, Góes, responde a uma ação. Existe uma ação no Supremo Tribunal Federal em andamento. Na última sessão foi pedida à vista pela ministra Carmen Lúcia, mas o ministro Marco Aurélio já condenou o Estado. No parecer dele, ele disse que o Estado de São Paulo é criminoso porque ele não, historicamente, não vem cumprindo a data base salarial e deve milhões de reais a todos os servidores do Estado de São Paulo. Bom, aí uma história que estamos ouvindo por aí, em razão de julgamentos, do que aconteceu nos julgamentos do Supremo, etc e tal, uma nova reação de militares com grupos que estão, de civis que estão falando em uma nova caminhada pelo Deus e a pátria, etc. Você ouviu falar disso, deputado? Existem grupos direitistas, mais conservadores, fundamentalistas. Eu diria que as viúvas da ditadura militar, e esse ano se discute os 50 anos do golpe militar, o golpe civil militar, porque não foi só dos militares, teve apoio de empresários, teve apoio de todo o capital nacional e internacional, da imprensa, né? Então, por isso que nós chamamos de golpe civil militar. Então, há sempre uma tentativa desses grupos se reorganizarem e tentarem ganhar mais espaços na mídia, no poder público. E hoje, nós estávamos conversando agora há pouco aqui, entre nós, que há um sentimento muito forte de racismo no Brasil, de homofobia, há um conservadorismo muito forte, que talvez ele em algum momento seja representado numa candidatura, num partido político um pouco mais consistente nessa área, mas esses grupos eles tentam a todo momento se rearticular, seja na justiça, seja no executivo, seja na sociedade. Recentemente nós tivemos notícia de que tentam reeditar o partido Arena, que foi o partido dos militares. E, por incrível que pareça, Góes, esse partido tenta ser reeditado por jovens, por adolescentes, por jovens de 21, 22 anos, de universitários. É uma maluquice, né? Como que a juventude, que deveria ter mais esclarecimento, opta, né, por uma tendência tão conservadora e desastrosa que no passado arruinou o Brasil. Se nós estamos numa grande crise como estamos hoje, isso vem muito do golpe militar, dos militares que arruinaram o Brasil, arruinaram a educação, a previdência social, a saúde pública e, sobretudo, a democracia brasileira. E vamos falar de educação. Você falou de racismo, nós chegamos a falar que isto é uma questão realmente da escola pública, não é? Veja o Amazonas, nós gastamos um dinheiro enorme para fazer um estádio que, se tiver 3 jogos é muito, e depois não tem 500 pessoas para encher o estádio por um jogo de futebol. Ganha milhões gastos lá. E a semana passada uma televisão mostrou a precariedade de escolas lá no Amazonas. Escolas realmente que não têm condições de dar aula. Como é que está a educação hoje no país? Nem em São Paulo ela anda direito, mas imagine no interior. Aqui a situação de São Paulo é muito grave. Eu tenho acompanhado em todo o estado, principalmente a rede estadual e as redes municipais. É um verdadeiro caos, escolas sucateadas, degradadas, faltam professores, faltam funcionários, falta material didático escolar. Você falou da Copa do Mundo, de estádios que são construídos. Aqui em São Paulo estão terminando a construção do Itaquerão. É um estádio privado que recebeu um aporte financeiro do governo estadual. Milhões foram canalizados em isenção fiscal, foram canalizados para a construção do Itaquerão, que é um estádio privado. No entanto, as nossas escolas, Góes, e as escolas estaduais, muitas delas, centenas de escolas estaduais, não têm quadras para os alunos praticarem as aulas de educação física. Outras centenas não têm cobertura das quadras. Esses dias eu estive na escola estadual Músico Vander Taff, uma escola que fica na região do Campo Limpo, no Jardim Cláudia, da diretoria Sul 2. Lá não tem quadra, uma escola já antiga, os alunos são obrigados a fazer quadra numa quadrinha improvisada, de tamanho de uma sala, praticamente,
que a própria escola improvisou, mas a FDE, a Secretaria da Educação, nunca construiu uma quadra naquela escola. Então, eu tenho um levantamento das escolas, já acionei o Ministério Público, já encaminhei a lista para a Secretaria da Educação, mas até agora nada foi feito, as escolas continuam sem quadras. Então, é um paradoxo. De um lado, a FIFA, né, com os seus estádios, dinheiro público para essa grande festa nacional. É importante que haja Copa do Mundo, eu não sou contra a Copa do Mundo, eu acho que ela tem que existir agora. Nós tínhamos que ter critérios na questão do financiamento e não houve isso. Mas, por isso que nas manifestações, a grande palavra de ordem foi a seguinte: padrão FIFA para a educação, padrão FIFA para a saúde, padrão FIFA para a segurança pública. Se tem dinheiro para padrão FIFA de estádio de futebol, estádios bonitos, eu vi o estádio, o Itaquerão está ficando muito bonito, eu vi o estádio em Natal, muito bonito também, das dunas. Realmente, agora nós não podemos ter estádios de primeiro mundo e educação de quinto mundo. Isso é uma contradição imensa. Se tem dinheiro, se tem bilhões para a Copa do Mundo, por que não tem bilhões também para a educação pública? É um absurdo pensar que se constrói uma escola sem um espaço para a educação física, para o esporte, né? Porque a aula de educação física, ela faz parte da grade curricular, é uma disciplina obrigatória, está na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, você conhece muito bem como professor, ela determina que a aula de educação física seja uma disciplina obrigatória no ensino fundamental e no ensino médio. E, no entanto, em muitas escolas do estado de São Paulo, essas aulas não são oferecidas aos alunos. Imagine, como você bem disse, se em São Paulo já é o caos, imagine no norte do país, no Nordeste, e mesmo aqui no interior de Minas, e no interior de São Paulo também, nós temos muito abandono de escolas. Muito bem, conversamos no nosso programa de hoje com o deputado Carlos Gianazzi, que está lá na Assembleia na luta para você, cidadão, viu? Para você, servidor público, não é isso, deputado? É isso mesmo, Gozzi, muito obrigado pelo convite e parabéns pelo seu programa, que tem dado uma grande contribuição para a construção da cidadania, para que as pessoas exerçam a cidadania e também em defesa dos serviços públicos, porque os servidores públicos deveriam ser mais valorizados para que os serviços públicos fossem melhorados para a população do Estado. Seu programa tem dado uma grande contribuição nas duas áreas, para a melhoria dos serviços públicos, valorizando os servidores, e também para a construção da cidadania. Muito bem, fiquem agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. Em reunião realizada na última segunda-feira, dia 10 de março, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio de seu presidente, desembargador José Renato Nalini, recebeu as entidades representativas de servidores do Judiciário para informar que o TJ cumprirá a database da categoria vencida no último dia 1º de março, ou seja, já nos vencimentos a serem pagos no próximo dia 4 de abril, os funcionários do Judiciário Estadual terão seus vencimentos majorados em 6%. Há ainda uma extensa pauta reivindicatória da categoria, que, segundo a presidência, será discutida ao longo do ano. Está marcada para a próxima sexta, dia 21 de março, à 1 da tarde, na Praça João Mendes, uma Assembleia Geral dos Servidores do Judiciário para discutir os rumos da campanha salarial 2014. Por iniciativa do Instituto Mosap, o Movimento dos Servidores Aposentados e Pensionistas e de suas entidades filiadas, as discussões sobre a proposta de emenda constitucional 555/2006 foram retomadas nos últimos dias. Segundo Edson Guilherme Halbert, presidente do Mosap, o deputado federal Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, recentemente entrevistado aqui no programa Cidadania e Serviço Público, cobrou a votação da PEC em reunião do Colégio de Líderes na Câmara dos Deputados, em reunião realizada no final de fevereiro, antes do Carnaval. O Mosap realizará 3 audiências públicas pelo Brasil discutindo o tema. A primeira acontece amanhã, segunda-feira, dia 17 de março, em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. No dia 28 de março, o encontro será em Natal, capital do Rio Grande do Norte, também na Assembleia Legislativa local. E no dia 3 de abril, em Recife, capital pernambucana, também na Assembleia Legislativa. É sempre importante lembrar
que a PEC 555, se aprovada, isenta gradativamente os servidores aposentados e pensionistas de contribuir com a Previdência. E, claro, a FESPESP também apoia esta causa. Para finalizar, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, IANSP, tem nova rede de laboratórios de atendimento em todo o estado por meio de contratos firmados, cuja vigência iniciou-se no último dia 1º de março. Na capital e nas cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, Guarulhos e Osasco, o atendimento será prestado pelos laboratórios CDB, Biofast, Centro Ultrassonográfico, Ultradiagnóstico, Instituto Vida e Saúde, Dr. Galfon e NASA, onde poderão ser realizados exames de imagem nas áreas de radiologia, tomografia, ressonância magnética e ultrassom, além de análises clínicas e exames de anatomia patológica. O IANSP também credenciou exames de imagem nas áreas de radiologia e ultrassonografia nas cidades de Americana, Bebedouro, Lins, Ourinho, Santos e São Vicente. Ficou com dúvida? Quer saber de mais informações e buscar os endereços? 11 5583 7001. Cidadania e Serviço Público há 15 anos no ar, sempre em defesa de você, cidadão, de você, servidor. Para entrar em contato conosco, você liga no 11 3104 3836, manda suas mensagens para o nosso e-mail fespesp@fespesp.org e também visita o site da Federação, sempre atualizado com tudo aquilo que interessa a você, cidadão, você, servidor, no www.fespesp.org. E você acompanha o nosso programa na TV aberta, também online nos domingos às 9 da noite no site da TV aberta e depois arquivado em nosso site no ícone FESPESP na TV. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.